A nossa apresentação hoje é a visão de uma pessoa que está no Reino Unido trabalhando como, estudando como estudante de MBA há 2 anos, então afastada do mercado brasileiro, mas de alguma forma observando o mercado de fora, e nesse período tendo trabalhado também no IFC. Então, eu vou colocar um tempero um pouco diferente na nossa discussão de competitividade, trazer o ângulo de infraestrutura. Quando a gente olha um dos índices que o embaixador comentou há pouco, o índice de competitividade medido pelo World Economic Forum, que está medindo esse índice de competitividade desde 2005, a gente vê que o Brasil, ano passado, ficou mais ou menos no meio do caminho, num grupo de 140 países. Então, em 140 países, o Brasil se posiciona em 75. Outros países, principalmente aqueles vinculados aos BRICS, estão ainda em posição melhor do que o Brasil. E a gente notou no último ano um grande crescimento da Índia, principalmente pelo ambiente macroeconômico favorável. Então, isso distanciou ainda mais a comunidade brasileira dos BRICS, e já, como existia, um distanciamento da realidade com relação aos países desenvolvidos. Esse índice do World Economic Forum, ele é medido a partir de vários conceitos. Ele não usa só o ambiente macroeconômico favorável. Ele olha basic requirements, que são infraestrutura, educação, efficiency enhancements, que pode ser a melhoria de competitividade de um determinado setor, e inovação, que é outro elemento importante. Então, quando a gente olha esse índice à luz de infraestrutura, por exemplo, que é um dos importantes componentes do basic requirements, novamente, a gente vê o Brasil se posicionando no meio do caminho, entre 140 países e número 74. E, ainda assim, a oportunidade de investimento aparece também extremamente interessante na África, na África do Sul e na Índia, onde também existe um gap de investimento em infraestrutura. Então, a gente começa a se perguntar, o gap realmente existe, o gap de infraestrutura ele é real e ele tem impacto na competitividade. Se a gente tentar olhar um indicador, um Roth number, um número mais ou menos geral, para a gente avaliar qual é o impacto que o infrastructure gap tem no PIB brasileiro, no GDP brasileiro, é algo em torno de 10% a 15%. Esse é um número que foi verificado em 2013, apesar de não ter ainda nada mais recente sobre o valor, ele tem um impacto significativo, principalmente no PIB de um país que está atravessando uma recessão. E aí vem a grande pergunta, como é que a gente resolve o infrastructure gap? O infrastructure gap, vocês devem ter lido em vários materiais públicos disponíveis ao longo dos anos. Ele é um multi-billion dollar pipeline. Ele é um pipeline gigantesco de infraestrutura que envolve desde aeroportos, portos, energia, water utilities e infraestrutura social, que, aliás, usa muito do seu benchmark aquilo que foi desenvolvido aqui no Reino Unido, ao longo do processo de PPP e PFI, que é a base de muitos dos projetos de PPP desenvolvidos no mundo. E esse total de investimento ele ainda é não verificado. A gente pode pensar algo em torno de 50 bilhões de dólares, até um número muito mais gigantesco do que esse, em torno de 1 trilhão. Isso depende do horizonte de investimento, se a gente está falando de horizonte de 5 anos, 10 anos, 30 anos. Mas, de qualquer forma, são setores diversos, com atratividade para cada investidor diverso, com retornos de investimento em cada setor também diversos. Então, não dá para olhar a infraestrutura como sendo uma massa disforme. Ela tem uma característica dependendo de cada subsetor e de cada ativo que a gente está avaliando. E um dos grandes desafios, quando existe um multi-billion dollar investment opportunity, quando tem uma oportunidade de investimento em valor muito significativo, é como financiar esse investimento. Numa estrutura que normalmente se utiliza para financiar a infraestrutura, que se chama Project Finance, que nada mais é do que separar aquele ativo de infraestrutura da empresa-mãe, fazer com que ele se sustente pela geração de caixa própria e fazer com que outros participantes, além do próprio acionista, coloquem investimento e recursos naquele ativo, como, por exemplo, utilizando dívida. Se a gente olhar nessa modalidade de financiamento, existem questões que precisam ser resolvidas. Primeiro, o volume de investimento é gigantesco.
Não existe como uma única empresa ou um grupo de empresas fazer esse investimento sozinha, existe a necessidade de dívida, e para isso, dívida precisa de apoio dos DFIs, que são os Development Finance Institutions. Entre eles, nós temos o BNDES, que foi o grande participante do desenvolvimento de infraestrutura no Brasil ao longo de anos, mas também o World Bank, o IFC e outros bancos regionais têm participado. As agências de crédito de exportação, sempre com interesse em trazer financiamentos específicos para alguns setores, por exemplo, como empresas japonesas, quando desenvolvem projetos no Brasil. Existe interesse dos Export Credit Agencies japoneses em participarem nesse financiamento. Como também é necessário ter bancos comerciais fortes, bancos, instituições financeiras fortes e capazes de também oferecer financiamentos em longo prazo. E, principalmente, mercado de capitais desenvolvido de tal forma que a gente consiga congregar esses atores para que eles financiem investimentos em horizontes de 10, 15, às vezes 30 anos. E aí eu coloco um certo desafio para que vocês pensem, né? Diante do ambiente que a gente tem hoje, em que existe o infrastructure gap, existe a necessidade de investimento, e existe a necessidade de investimento num horizonte de talvez 30 anos, o que é que passa a ser necessário? Estabilidade macroeconômica, estabilidade política, estabilidade jurídica e estabilidade regulatória. Então, eu vou deixar 3 pontos para que a gente discuta adiante no painel e também com quem está presente, que são esses 3. O primeiro diz respeito exatamente às instituições financeiras e capital markets. As instituições financeiras podem fazer aquilo que é possível fazer, como bancos, como os DFIs, como o BNDES, e existe uma demanda muito ampla para a infraestrutura que não vai conseguir ser resolvida só com esses atores. É preciso que o mercado de capitais haja também como um fornecedor de crédito ou de investimentos para esse setor. E isso só pode ser conseguido com a estabilidade que a gente tanto fala. Senão, o investidor externo, ou mesmo o investidor local, tem uma certa dificuldade de financiar a infraestrutura, que é normalmente um ativo que tem um retorno não tão alto, num ambiente com taxa de juros extremamente elevada. Não existe interesse para colocar o dinheiro nesse tipo de ativo. O segundo ponto, como o embaixador comentou também, são os players internacionais. Os players internacionais têm olhado o Brasil nas discussões em que acabam acontecendo aqui no Reino Unido, tanto com fundos de private equity, como também com outros investidores que olham o Brasil. Existe um interesse em olhar, existe um interesse em pensar que talvez esse seja o momento de entrar em ativos brownfield no Brasil, até porque eles estão com preço mais baixo do que estavam desde 2013, dada a depreciação, dada a situação do câmbio e também a situação macroeconômica, mas existe sempre uma dúvida com relação à volatilidade, à turbulência e o ambiente regulatório. E o terceiro ponto, que é aquele que eu mencionei logo no início sobre infraestrutura. Nem todos os ativos de infraestrutura são iguais. E o grande desafio que se coloca para o desenvolvimento da infraestrutura como algo que apoie a competitividade brasileira é escolher quais os ativos devem ser financiados e em que momento. Não é possível financiar ou não é possível priorizar um pipeline gigantesco. É necessário focar naqueles ativos que certamente vão fazer a diferença na hora de tornar o país mais competitivo para os desafios que vêm adiante. Assim significa tornar esses projetos bankable, tornar esses projetos atrativos, não só para investidores locais e internacionais, também para os financiadores, já que eles são um elemento extremamente necessário. E para isso tudo a gente, novamente, precisa de uma certa certeza regulatória, macroeconômica e jurídica. Eu deixo essas perguntas para o final. Muito obrigada.